Estamos gravando. Hoje é 18 de julho. Boa noite a todos, a todas, a todes. Estamos já entre 35 participantes. E a gente queria ouvir um pouco de vocês, assim, como é que está a situação. Na semana passada, aqui na região, a gente teve alguns prejuízos a partir do ciclone, né? Foi bem pesado. Vários municípios aqui do nosso entorno tiveram prejuízos. Aqui o mais próximo, Veracruz, né? Que foi bem grave. Mas teve outros da região, né? Espero que agora todos estejam bem, mas que a gente vá se preparando, que essas situações provavelmente vão ser mais frequentes do que a gente gostaria, né? Com todas as mudanças aí. Em algum momento, esses impactos, né? Os resultados das nossas ações aparecem. A gente fala tanto em tudo estar interligado, né? E aí está alguns desses resultados. Então, não sei se alguém tem algum comentário, algum relato a fazer. Eu queria agradecer e parabenizar o Enio, que foi muito ágil, assim, né? Muito rápido em destinar as doações que a gente tinha na Micaela, os alimentos, de alguns itens de higiene, de Agora não está aparecendo no vídeo. roupas também, né? Aqui para Veracruz, né? No dia seguinte, ali no mesmo dia, o Enio já fez a doação para o município para tentar beneficiar, né, algumas pessoas que ficaram desabrigadas ou perderam as suas coisas, enfim. Né? Então, isso é um pouco da nossa missão também, né? A gente acabou cancelando alguns atendimentos para evitar problemas. E, enfim, a gente se cuidar, né? Vamos adiante. E hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouco parecida com a do nosso último encontro. Nesse meio do caminho, a gente teve grupo de estudos aqui em Santa Cruz, teve grupo de estudos em Venâncio, e agendamos o grupo, né, de estudos em Porto Alegre, para os grupos de Viamão e Porto Alegre, tá? Que já está programado. Na semana, né, no grupo anterior, nós refletimos a respeito, né, de um assunto, né, que foi justamente respeito, e hoje, né, o nosso tema vai ser o perdão. Então, a gente gostaria de iniciar, né, também, abrindo para vocês falarem um pouco a respeito disso. Sei que não é a primeira vez que a gente vai falar sobre o perdão, mas ele é uma das qualidades, né? Uma das nossas atitudes muito relevantes assim, para o nosso bem-estar, né? Por incrível que pareça. Porque quando a gente fala do perdão, a gente sempre pensa no outro. Se o outro merece, né? E, enfim, ser perdoado. E a gente esquece que é um ato, né, nosso, é algo que vem do nosso âmago, né? Que vem de dentro para fora e não é de fora para dentro. Então, quando
esse ato de perdoar, essa habilidade, essa qualidade, né, do perdão, ela mexe com muitas coisas no nosso interior. Está ligado a muitas outras qualidades, a muitos outros aspectos. Então, ela tem um efeito, que também é um efeito dominó, né, na nossa evolução, na nossa qualidade de vida, né, de como a gente se sente, se comporta, né, enfim. Então, gostaria de ouvir um pouquinho de vocês antes de discorrer, de falar, né, muito a respeito disso. A gente vai aprofundando aos poucos. E eu, não só assim, vocês entendem por perdão, mas também as experiências, tanto as que deram certo, quanto as que deram errado, né? A dificuldade, ou o que se alguém, algum de vocês conseguiu, né, perdoar alguma situação, ou alguma pessoa específica, e como isso se deu, e como isso se refletiu, né? Acho que é importante, tanto na linha do depoimento, quanto da reflexão a respeito desse assunto, tá? Então, vou deixar em aberto. Quem não tiver microfone, quiser escrever no chat, eu sempre vou acompanhando ali, vou lendo e compartilhando com os demais, tá? Vou deixar uns segundinhos aí para vocês se animarem. Senão a gente joga a peteca aí voluntariamente, chama alguém. Eu posso falar um pouquinho, Adri? Estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Obrigada, Ronaldo. Boa noite. Imagina, boa noite a todas. Bem, na minha visão, eu vejo o perdão como um dos processos bem profundo de autoconhecimento, no sentido de a gente entender de fato o que é perdoar e se predispor a isso, sabe? Porque não é fácil. Muitas vezes a gente confunde achando que o perdão é para outra pessoa. E quando eu falo em autoconhecimento, que entender isso não é fácil e começar a praticar é mais difícil ainda, de uma forma que você não pensa mais, né? Que não chega a ser um esforço muito grande fazer isso. E o benefício é muito grande. Eu me via pensando no passado, algumas situações que eu tive, por exemplo, em relação de trabalho, pensando em chefes, em lideranças do passado, e eu ficava remoendo, poxa, aquela pessoa atrapalhou minha carreira por causa disso, por causa daquilo. E depois de um momento que eu entendi as coisas, que eu consegui, no primeiro momento, perdoar, e depois de muito tempo eu comecei a entender que ela tinha os motivos dela, e eu achava que eu estava certo, e muitas vezes eu não estava. Então, trouxe uma visão muito mais realista do que de fato acontecia. E eu acredito que se eu não tivesse tido esse momento de fato perdoar, de fato entender isso, talvez até hoje eu estaria culpando aquela pessoa por uma coisa que, olhando hoje, eu vejo que não fazia sentido. Então, por isso que eu trago também essa questão do autoconhecimento. Fernanda? Oi, boa noite, gente. Eu sou Fernanda, então, aqui do Jornada de Amor de Venâncio. E esse assunto, esse tema, essa questão, perdão, para mim sempre foi muito forte, porque eu tive um pai ausente, né? E depois, na minha adolescência, eu tive uma gravidez e tive o pai da minha filha exatamente igual ao meu pai, né? Assim, as características, a índole e tal. Então, eu sempre culpei muito ele por alguns acontecimentos da minha vida, por ele não estar presente, né? E com o tempo, depois que eu comecei a frequentar o Jornada, que a gente começa a entender algumas coisas, né? E buscar esse entendimento que é o mais importante, eu acho, né? Não simplesmente ficar achando que a culpa deu. Depois que eu tive esse entendimento, eu consegui trabalhar o perdão em mim, primeiro, né? E depois eu consegui perdoar essas pessoas e entender que era o que eles tinham para me oferecer, né?
E algumas coisas também foram escolhas minhas, né, ali no caminho que eu fiz, né? E realmente o perdão foi a melhor escolha neste meu momento de vida, né? E hoje eu consigo aceitar e conviver até com as pessoas de uma forma leve. Não me traz mais sofrimento, não me traz mais dor, né? Claro que a gente não esquece o que passou, o que viveu, mas não me traz mais dor. A Denise também está com a mão levantada. Está sem microfone, Denise. Olhando meio estranho. Tá bom, vai colocar pelo chat aqui. Enquanto isso, enquanto a Denise escreve com calma ali, eu acho que já foram levantados alguns pontos bem importantes, né? E a gente... Eu sempre uso esse termo, mas ainda acho que ele vale, então eu vou repetir, né? Vocês já ouviram isso em alguns outros momentos. Mas o perdão, ele tem muito a ver com a nossa capacidade de compreender, né? E de desenvolver compaixão pelas outras pessoas, né? Pelo outro indivíduo. Isso quando a gente está falando de perdoar outrem, né? Outra pessoa, outro alguém, porque existe também o perdão que a gente precisa praticar conosco mesmo, né? Então, a gente também aprender a se perdoar. Né? Muitas vezes, isso também acaba sendo um peso. Mas acho que a fala, né, do Ronaldo, da Fernanda, já trouxeram alguns elementos importantes para a gente ir pensando. Eu vou dar uma olhada aqui no chat, então, o que foi escrito para a gente compartilhar. A Luana escreveu: o perdão para mim veio de forma muito natural, uma vez que a agressão do outro diz exclusivamente sobre quem ela é e a capacidade atual dela de acordo com seu nível de consciência. A Vivian colocou: para mim, o auto-perdão é um ponto bem desafiador também. Olhar para atitudes passadas e saber que se fez o melhor que podia, sem julgar com o conhecimento de hoje. A Denise acho que acabou não escrevendo, né, Denise? Ou eu não achei. Ainda quer tentar falar? Não consegue. Que amor. Tá bom. Tá. Eu também estou nessa. Heloísa, pode falar? Já faz uns 20 anos que eu tive, assim, passou um filme para mim, né, de uma vida anterior. E eu tenho 3 filhos agora, né? Daí naquela vida eu tinha 2 filhos e era o mesmo marido. E a gente era assim da realeza daquele tempo, não era dos principais, mas era ali da corte. E daí houve uma situação que eu traí o marido e daí apareceu assim depois os filhos viraram mendigo. Eram os que estão comigo agora, o casal. Eu tenho mais uma, mas era aquele casal de filho. Eu me vi esfarrapada, né, mendiga, e eles que nem criança de rua correndo. Daí um dia me veio isso para mim falar para minha filha que eu abandonei ela naquela vida e que eu não ia abandonar agora. Daí com ela eu resolvi. Aí ela conseguiu ir morar com o namorado, porque ela não conseguia sair de perto de mim.
Daí depois, o meu filho, esse ano, que ele já é pai, né? Ele começou a ter atrito comigo por causa do filhinho dele, sabe? Daí me veio de novo que eu tinha que pedir perdão para ele daquela vida. E ele tinha que dizer que me perdoava. Daí eu disse, escuta, filho, eu tô falando, né? Porque tava muito, sabe assim, uns atritos bobos, sabe? Daí me veio, ele também tem que te perdoar. Daí eu confirmei com o líder, né? Tudo daí eu disse para ele, tu me perdoa? Daí ele disse, sim, mãe. Eu disse, sim, mas tem que entender que foi naquela vida, que não sou mais assim, né? Daí melhorou muito nosso relacionamento, sabe? Só que daí eu tive que pedir perdão pro marido também, né? E ele já tinha ouvido a história, só que, sabe? Daí eu disse para ele, tu também tem que dizer que me perdoa, sabe? Que agora eu sou uma pessoa diferente, a gente já tem outro entendimento, já tem essa caminhada. Daí ele disse sim, mas tu me traiu, eu disse sim, naquela vida. Sabe? Daí eu disse, como era importante, né? Daí sim, daí ele disse, eu te perdoo, sabe? E tu vê, envolvia uma história tão antiga, né? E afetava tanto, né? E daí agora, assim, que o filho era pai, sabe? Ele começou a dizer assim, cuida do guri, mãe, olha o que tu tá fazendo. Eu disse, filho, eu criei vocês três. Eu trabalhei em escolinha, nada, sabe? Era uma coisa muito arraigada, sabe? E, graças a Deus, agora tá apaziguado essa parte. É isso. Muito forte, né, Heloísa? É Agora, muito eu ia forte. perguntar se tu te perdoou. Sim, daí eu estava, quando começou, eu estava pensando, né? Mas eu já passei o processo, né? Daí, muitas vezes, assim, quando eu faço as minhas orações, me vem, né? Até quanto à educação desses seres, né? Que vieram de novo, né? Daí a gente conversa, eles dizem, mãe, lembra que davam laço em nós? Daí eu disse, tem coisa que a gente não lembra mesmo, né? Estou com 63. Aí a mais nova diz assim, sim, quem bate não lembra, quem apanhou lembra sempre. Aí eu disse, mas era tudo entendimento daquela época, né? Que eu disse, mudou muito o jeito de educar, né? Era assim, era chinelada, era puxão de orelha, né? Mudou muito. Daí eu digo, era assim as ferramentas que a gente tinha, né? A Tiele também diz que o auto-perdão é o mais desafiador. É, Gente, perdão é desafiador, né? Ele, como eu falei, ele é muito complexo, né? Mexe com muitas questões internas que estão interligadas. Por isso que o efeito, né, quando a gente consegue perdoar, seja outra pessoa, seja nós mesmos, esse efeito é assim um grande alívio realmente, né, de trazer uma outra perspectiva para as coisas, porque ele, ao perdoar, a gente fez todo um caminho, né, que passa pela compreensão, que passa pela, como eu disse, pela compaixão, que passa por até uma certa maturidade, né, emocional e de entender quais são as responsabilidades e as possibilidades de cada um, né? Então, e da gente mesmo, né? Então, por isso que ele é tão desafiador. Tem muitas situações que são realmente pesadas, né? Que realmente são graves, né? Infelizmente o mundo tem, né? A gente convive com pessoas até bastante perversas, né? Então, as vítimas, digamos, né? Ou os alvos
dessas pessoas, né, que têm um grau maior de maldade, chegam, né, essa perversidade, eles passam, né, por situações muito traumáticas, né? Eu espero que a gente sempre espera que sejam poucas pessoas, mas ainda é uma realidade, né? Hoje mesmo a gente recebeu uma notícia aí de Venâncio Aires, né, de 3 meninas que foram resgatadas de exploração sexual, né, de 3 adolescentes. Agora, recentemente, uma pessoa foi condenada, né, por tráfico de pessoas e também mulheres, né, e de exploração sexual também. Então, assim, são situações muito dramáticas, né? Aí é um exercício ainda mais desafiador, né? Quando é algo nessa magnitude, assim. Mas a gente tem, muitas vezes, né, uma tendência a guardar a tal da mágoa, né, do rancor em relação a outras pessoas, ou, como a Fernanda usou o termo, né, de colocar a culpa, né, em alguém em relação às coisas que acontecem, né? E sim, até pode haver uma culpa, né, num ato assim de maldade, de intenção de prejudicar outra pessoa, enfim, isso pode realmente acontecer, mas ainda assim, né, o perdão ele vai ter que percorrer todo esse lado de a gente entender, né, o que se passa com outras pessoas, né? O que se passa na cabeça daquela pessoa, no entendimento que ela tem sobre as coisas, na visão que ela tem da vida, né? Então, no momento que a gente se permite analisar, né? Pensar nessas situações e nessas atitudes das outras pessoas com este outro olhar, né? Que é um olhar não da vítima, digamos assim, mas de alguém que está, né, até mesmo estudando ou buscando entender o comportamento humano, né, o comportamento de uma pessoa, vai ver que todo mundo tem as suas histórias e tem a sua trajetória e tem momentos, né, que levam, né, que explicam como ela se comporta, como ela pensa, como ela age. Tá? Isso é um passo bem importante para a gente conseguir perdoar, né? E o que eu estava comentando antes, que eu sempre uso como exemplo, né, como o termo que eu utilizo, é qual a régua que a gente vai usar para medir a atitude do outro, né? E a nossa tendência é sempre usar a nós mesmos como régua do mundo, né? Então, se tiver de acordo com o que eu penso, com o que eu faço, com isso, então tá certo. Se não estiver, eu passo a julgar, a apontar, né? Culpar, enfim. E a gente esquece que para o outro a régua também pode ser ele mesmo, né? Então, se desvencilhar disso, né? Não cair nessa tentação de comparar com a gente mesmo, né? E fazer esse exercício até mesmo do que foi relatado aqui, né? A gente, ao longo do tempo, se nós estamos num processo evolutivo de mudança e a gente olhar para trás, né? O que a gente fez, como a gente se comportava, como a gente reagia,
né, em relação à vida, em relação a situações e a pessoas, há 10 anos, 20 anos atrás, será que hoje a gente faria a mesma coisa? Né? Será que a gente não conseguiu aprender um outro jeito de lidar com as situações? Né? Então, isso acontece com a gente espera que aconteça torce, na verdade, que aconteça com outros, que as pessoas aprendam e melhorem, se aprimorem, né? Enquanto seres humanos, né? Mas é necessário a gente compreender que lá atrás a gente, bem possivelmente, também fez coisas que outras pessoas vão olhar como algo que as prejudicou, né? E que elas possam ter dificuldade de nos perdoar, né? Então, esse exercício, essa reflexão, ela é bem importante, embora possa ser desgastante, dolorosa, né, no processo, mas o resultado sempre é de alívio. A Denise levantou a mão de novo. Vamos lá, Denise, vamos tentar. Vamos ver se agora funciona. Está funcionando. Então tá. Eu acho que está muito em linha com o que tu está comentando, Adri. Essa semana eu estava lendo um livro e eu acho que todo mundo tem situações de perdão na sua vida, né? E foi um ponto que me trouxe uma reflexão muito grande, não por coincidência, né, o tema vir aqui agora de novo, mas ele trazia muito claro os 4 estágios do perdão. Eu achei super legal que era o primeiro estágio é deixar passar e deixar a questão em paz, ou seja, dar o tempo para a gente processar isso, e muitas vezes usar da empatia, e isso não é um processo tão rápido quanto parece, dependendo de cada situação. O segundo estágio é controlar-se, ou seja, renunciar à punição. O terceiro, esquecer, mas não no sentido de deixar de lado, mas não colocar em primeiro plano essa mágoa e esse rancor que a gente tem, e não usar isso no lado oposto, né? A gente olha muito no que eu sofri, no que eu senti, mas não o que me causou. E o último, que seria o perdoar, efetivamente, que é o abandono da dívida, né? Eu consigo olhar para a situação, eu consigo analisar, e eu consigo sim me colocar no outro lado. E antes acho que foi a Heloísa que comentou uma situação, né? Eu acho que cada um de nós tem algumas situações. Eu também tenho uma situação de perdão que levou mais de 30 anos, né, para amadurecer. E quando eu li isso, eu me vi passando por todas essas fases. Então, o quanto a gente precisa estar maduro para olhar e realmente aceitar esse perdão, né? Muito bom, Denise. Obrigada por compartilhar com a gente. Se tu quiser, não se importar, colocar ali no chat as 4 fases, né? Para o pessoal também facilitar Sim, e coloco lá. Quem mais, gente? Quem mais quer se manifestar aí? Estou vendo os poucos que estão com a câmera aberta estão assim, né? Se mexendo ali, ó. Sentindo um pouquinho. Agora eu queria falar um pouco. O Francisco quer falar. Vamos deixar, então. Não, eu não ia falar porque eu não ia falar. Não é. Não, é porque eu já tinha ido a Venâncio, eu já tinha dado aula, a Adri não estava, ela desaparece, não está mais aí. Então eu queria deixar mais para ela. Mas eu queria dizer para vocês uma coisa assim, uma coisa muito importante. Claro que tudo que a gente fala, tanto vocês quanto nós, é muito importante, sem dúvida. Mas que não é só questão de perdão, mas é questão de todos os processos que nós temos que dominar, que nós temos que desenvolver nosso lado qualidades, o nosso lado divino, digamos assim, como eu sempre falo, que o perdão é uma das coisas, e todas as outras coisas fazem parte de uma grande caminhada. E essa caminhada, para todos nós, evidentemente, a gente sabe que é muito difícil, que são coisas que estão incrustadas em nós há muitos e muitos séculos,
muitas e muitas vidas, e que nós sabemos que essa caminhada é uma caminhada que envolve um rumo, envolve um destino, envolve uma chegada. Na realidade, essa chegada ela é muito hipotética, porque nós nunca vamos chegar, digamos assim, porque nós somos infinitos. E a nossa rota é infinita, mas vai chegar um momento de amplitude, um momento de plenitude, um momento de domínio total, um momento de manifestação de todo da nossa divindade. Esta é uma chegada importante, porque ela é apenas o começo de um caminho infinito a Deus. E são coisas de uma magnitude impossível de se entender na nossa vida física. Mas por tudo que a gente estuda, por tudo que a gente vê, em termos de filosofias, de religiões, de livros, enfim, a gente começa a entender que a situação é muito grande, que a meta é muito grande. E essa purificação do nosso ser é uma purificação necessária não só para o nosso bem-estar, não só para o nosso entendimento a Deus, como também uma olhada para trás e ajudar todos aqueles que estão vindo. A gente, obviamente, conforme evolui mais, nós nos preocupamos com os que estão atrás. E nós, cada vez, vamos ter mais consciência de todas as coisas. Nós vamos ter muito mais uma visão extremamente ampla do todo, em termos de discernimento, em termos de entendimento de todas as coisas. No momento, então, que o nosso nível de consciência alça a planos superiores, pela nossa força, pela nossa caminhada, pelo nosso trabalho, porque Deus quer assim, Deus quer uma conquista. Deus não quer nada que a gente receba de graça. A gente deve conquistar tudo, e isso é justo, extremamente justo. Não teria sentido ganharmos. Eu acho que o próprio fato de estarmos vivenciando a existência, não só física, como a espiritual, só o fato de existir e poder entender tudo isso, e poder entender a amplitude desse trabalho dentro de nós, e o fato de expandirmos a nossa consciência, já é uma dádiva, porque cada vez mais nós temos consciência de que essa transformação nos vai trazer benefícios infinitos, nos vai trazer felicidade plena, vai nos dar capacidade, uma capacidade grandiosa, cada vez que alçamos a planos superiores, de podermos ajudar essas pessoas que estão vindo atrás de nós. É muito importante pensarmos nelas. É muito importante, no momento que eu entendo o que é perdoar, no momento que eu entendo a grandiosidade do perdão e saber que Deus perdoa automaticamente, isto faz com que nós teremos que ter a responsabilidade muito grande de ensinar a outros que vêm. Porque é grandioso tudo isso. O amor por tudo envolve também o amor pelos que estão vindo. E eu sempre me preocupo nesse sentido, porque a minha vida foi bastante assim, de me preocupar em mostrar a realidade para as pessoas, naquilo que eu buscava, naquilo que eu achava, naquilo que eu entendia, e naquilo que eu me encontrei com o plano espiritual, com os mentores, que eu me encontrei com a Adri, que a gente conseguiu durante tantos anos termos esse contato com esses seres, que nos mostraram o caminho a todo instante, que nos fizeram entender o significado de tudo, não só da Micaelos, como o significado do caminho de todos. Essa experiência é uma experiência impressionante. É uma experiência que não tem preço, é uma experiência inabalável, que nos traz, assim, cada vez mais uma amplitude do amor, uma amplitude do conhecimento, uma amplitude da satisfação de podermos fazer parte de algo grandioso, que são os planos de Deus, e todos nós, a Fraternidade Branca, a Fraternidade da Luz, a Falange Azul, enfim, todas as fraternidades, todas as falanges da Umbanda, enfim, de todas as linhas, estão aí não só para ajudar, mas para mostrar o exemplo do amor, da caridade, do perdão, da compreensão do todo,
de sabermos que tudo isso são planos divinos e fazemos parte dessa equipe maravilhosa, que vocês também estão incluídos, evidentemente, todos nós estamos incluídos nessa equipe, porque no momento que tu participa da Micaelos, tu vai fazer um esforço tremendo para melhorar, vai fazer um esforço tremendo para essa finalidade, na realidade, de estar na Micaelos. Um esforço tremendo da melhora interna, do entendimento do teu sofrimento, do sofrimento do outro, e termos esse discernimento para que a gente possa entender que não significa que ser bom é ser trouxa, não significa que é ser uma pessoa que se deixa enganar de forma nenhuma, muito antes pelo contrário. Mas é o entendimento da ignorância alheia, o entendimento daqueles que erram gravemente. E a gente tem que ter esse olhar de compreensão, de compaixão e de perdão em cima de tanta desgraça que está acontecendo no mundo. A todo momento a gente está vendo na televisão, está vendo na vida real, está vendo em tudo que é lugar, tudo que acontece nesse planeta, que poderia ser tudo maravilhoso, poderia ser tudo equilibrado, poderia ser todos irmãos de forma harmônica, mas não é assim. Às vezes a vontade é desistir, mas se eu desistir, é menos um que vai lutar, que vai batalhar pela harmonia do mundo e das pessoas. Então, além de tudo isso, de toda essa fala, que sei lá se foi minha, se foi do plano espiritual, e como eu sempre digo, não interessa, interessa é aquilo que foi dito, não de quem. Eu digo a vocês, obrigado por vocês estarem aí, obrigado por vocês participarem de todos, das suas experiências, que é muito válido, porque um está aprendendo com o outro sempre. Sempre nós somos mestres e discípulos a todo instante, e isso é uma coisa maravilhosa. É isso aí. Alguém gostaria de falar sobre alguma dificuldade nesse caminho do perdão? Ou todos já superaram isso? Não tem nada engasgado ainda, não? Fico feliz. Sinal que aprenderam. Mais do que o aprendizado, eu acho que a ideia é justamente a gente, como eu falei, né? A gente se sentir mais leve, né? Então, existem, né, essas fases, né? Achei muito, muito legal que a Denise citou, mas é importante a gente saber que existem caminhos possíveis diferentes para se chegar, né, ao resultado do perdão. Então, não vai ser sempre, talvez, a gente não vai percorrer sempre do mesmo jeito, porque podem mexer com coisas diferentes, as situações podem mexer com coisas diferentes nossas. Então, não tem uma receita, né, que sempre vai dar certo, né? A não ser o básico, né, de realmente a gente buscar compreender, né, buscar desenvolver essa empatia, né, essa compaixão, e colocar as coisas no seu devido lugar com o tamanho que tem, né? Então, se o ato, né, que a palavra, o ato, enfim, que foi feito, ou às vezes é a omissão também, que a gente não perdoa, né? Existiu e realmente não foi apenas uma interpretação nossa, se de fato aquilo aconteceu, né? Isso fala muito mais sobre o outro. Então, se uma pessoa fez algo que me prejudicou, né? Pode ter sido involuntário, pode ter sido voluntário, claro que tem pesos diferentes, né? Mas isso diz muito mais sobre aquela pessoa que me prejudicou do que sobre mim, a não ser que eu não perdoe,
quando eu não perdoo, daí eu estou falando de mim, né? E não estou falando do outro. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante, né? E como também foi falado pela Fernanda, né? O que já é óbvio, a gente já conversou sobre isso outras vezes, mas sempre vale relembrar que quando a gente perdoa, isso não significa esquecer certas coisas, né? Então, assim, vamos tirar de um indivíduo e vamos colocar para uma situação, né? Se eu já pisei na areia quente de pé descalço e queimei os pés, né? Eu não vou ficar com raiva da areia, eu na próxima vez vou usar um chinelo, né? Para não queimar o pé de novo. Então eu não vou esquecer e vou tomar cuidado com aquela situação, né? Mas não vou dizer nunca mais eu vou na praia, porque eu queimei o pé uma vez, né? Então é um pouco nessa linha que a gente tem que pensar, né, em relação à vida, às situações, às pessoas, e em relação a nós mesmos, né? Então, alguns colocaram que o auto-perdão é algo desafiador, porque a gente sempre aprendeu a olhar muito mais para o outro do que para nós mesmos, né? É uma lógica, né, de apontar para fora, não só para a mudança, mas também nesse sentido. Então, eu permito, né, que o outro erre, mas eu não posso errar, né? E aí isso nos leva também a ter uma exigência, um grau de exigência e de culpa que pode ser bem pesado e trazer muito sofrimento. Mas é o mesmo princípio. É o mesmo princípio de olhar para a gente mesmo como um ser em evolução, que está aprendendo, que está buscando o aprimoramento e que, se no passado, pode ser até nessa vida, não precisa ser na vida passada, né? A gente fez coisas que hoje a gente ou se envergonha ou se arrepende. Né? Que bom que a gente se envergonha e se arrepende. Pior é se a gente tivesse feito coisas erradas e não reconhecesse o erro, não entendesse que aquela atitude não era legal e continuasse fazendo. Se hoje a gente consegue ter uma crítica, é porque houve alguma mudança. E isso é o positivo, é um sinal de evolução e de aprendizado. Acho que tem mais alguns comentários aqui no chat. A Tiele, não lembro de nenhuma situação importante relacionada ao perdão, não referente a mim, só na família, envolvendo outras pessoas. Que bom. Mas a gente pode ajudar também, né? Daí as pessoas que estão no caminho aí. A Nilza colocou, eu consigo perdoar quando aceito que cada um tem seu tempo de evoluir. Exatamente. Mais algum comentário? Gabriela, pode falar? Boa noite, pessoal. Para mim, assim, o auto-perdão, ele está muito relacionado com o sentimento da culpa. Eu sempre senti muita culpa e tive muito sofrimento, assim, e era muito difícil trabalhar o auto-perdão. E por meio da análise, né, fiz um tempo, uns 3 anos, e daí eu consegui melhorar esse sentimento da culpa e ao mesmo tempo me auto-perdoar, mas num contínuo das experiências da vida, né? E com o meu amadurecimento, também eu consegui perceber que as experiências ruins que eu tive ao longo da vida, elas serviram como um aprendizado para o meu espírito, para minha pessoa. Eu consigo agora ter um olhar mais afastado e amplo das experiências
de certa forma, entender a minha parte e o quanto que eu contribuí para estar naqueles lugares, com aquelas pessoas, naquelas situações, e que, de certa forma, eu precisava disso, assim, mas não querendo entrar naquela questão, assim, de passar pano, né? Essa palavra que me vem agora, mas uma visão mais profunda das experiências, assim, né? Como se eu estivesse depurando o meu espírito, assim. E é isso. Muito bem. Obrigada, Gabriela, muito bem. Jonathan? Oi, boa noite, pessoal. Estão escutando? Uhum. Não, só ia comentar assim que eu percebo assim dentro da minha dificuldade assim de perdoar, né? ah, com a questão do sentimento assim de mágoa, né? Eu tenho dificuldade ainda em relação a isso e muitas vezes eu me sinto magoado por atitudes das pessoas e isso me faz, eu percebo assim, me afastar das pessoas, né? Ter aquele distanciamento assim por não conseguir lidar com isso, né? Ah, Talvez não conseguir se posicionar diante das situações, né? Não ter uma resposta, às vezes, para aquela situação, né? E o que eu percebo daí da minha atitude, assim, interna, né? É esse afastamento por essa falta de compreensão talvez, perdão, né? Dessas situações, né? É algo assim que eu venho tentando compreender, né? Percebo isso, essa atitude interna minha, mas é algo ainda que existe ainda na minha, digamos assim, na minha experiência de vida. Só para entender, a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, tu diz que te afasta da pessoa que te magoou ou te afasta das pessoas em geral? Das pessoas em geral que eu me sinto magoado, sabe? Eu, depois de um tempo, digamos assim, eu esqueço, eu relevo, sabe? Mas naquele momento eu me sinto magoado, não tenho a capacidade de perdoar aquela pessoa, sabe? É. Tem alguém que Oi, tá junto aqui? oi, pode participar, é bem-vindo. Ele tá indo dormir agora. Eu não sei se eu me fiz compreender. Sim, 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 sim. sim. Eu sinto aquele sofrimento, sabe? E eu não consigo compreender, eu não consigo perdoar aquela pessoa por aquela atitude, sabe? Eu até relevo, eu consigo ver outros pontos de vista em relação àquela pessoa, mas aquele sofrimento ainda sinto, aquela mágoa, digamos assim, da atitude que aquela pessoa tem em relação a mim, eu ainda tenho, sabe? E muitas vezes já me questionei em relação a isso, mas percebo que eu não tenho compreensão, ah, digamos assim, ah, logicamente até já ouvi falar assim, sobre conteúdos que têm a ver com ego, né? Que quando o ego é ferido, nesse sentido, né? Tem tipo assim, eu tenho um conhecimento, mas só lógico, não tive a capacidade de transformar isso, sabe, dentro de mim, no sentido de ficar em paz nessas situações, sabe? Mas, cara, é o seguinte, essa situação que tu está falando, ela envolve todos os defeitos que nós temos. A forma de combater isso, a forma de resolver isso, é a forma que a gente tem com todos os nossos defeitos. A vaidade, o orgulho, etc. É através do autocontrole e do raciocínio em cima disso. Envolve um autoconhecimento teu de quem tu é, no aspecto
não no aspecto de quem tu é, o fulano, cicrano, mas no aspecto de quem tu é como essência. Tu sempre perguntava para nós sobre as confusões que tinham em relação a isso e aquilo, que tu tinha dúvida, e eu te digo, aquele caminho da vontade de melhorar a autoanálise e autocontrole é o caminho que a gente não deve esquecer nunca, porque compreender o que os outros fazem contra nós é muito difícil, evidentemente. Tu não tem que estar compreendendo exatamente, porque tu vai ter que entender o que ele pensa, né? E muitas vezes o que ele pensa é muito complexo, porque é um outro universo, é um outro ser que está ali, que tem os seus defeitos, suas qualidades, sua personalidade. Tu tem que fazer o perdão no aspecto de que ele é um ser, um irmão teu que está ali também no caminho da evolução, né? E esse perdão ninguém precisa saber, só tu tem que saber, como o próprio Jesus dizia, né? Aqueles discípulos, aqueles que seguiam Jesus, perguntavam se ele tinha que perdoar e dizer para todo mundo, não. O perdão é uma coisa íntima tua. Tu tem que entender que ele tem que ser automático, porque ele é divino, né? O perdoar é algo que vem de Deus e que nós somos esse pedaço de Deus, né? Então, é muito importante tu entender que não é só a questão do perdão, como eu disse uma outra hora ali, que eu falei que é uma das qualidades importantes que nós devemos ter como uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter como luta para nós, de perdoar todos os seres, porque é muito difícil tu perdoar aquele que te machuca, é muito difícil tu perdoar aquele que te magoa, etc, etc. Mas não interessa o que ele fez. Interessa o que ele fez é um problema dele. O fato de tu não entender e não perdoar, aí é um problema bem sério teu, né? Então, o perdão é para tudo. É uma coisa muito ampla, envolve até toda a humanidade. Eu acho que o Jonathan trouxe, sim, uma situação, esse exemplo, né, que ele descreve, é muito comum. Não. Muito, muito comum. E essa resposta, Jonathan, que tu tem, também é muito comum, né? De ter um distanciamento, né? E de perceber que isso te perturba, te causa um sofrimento. Então, tu diz, eu relevo, mas de fato aquilo está ali presente, né? É um calo, né, no sapato ali que está apertando e que indica que precisa mudar, né? Então, acho que esse teu exemplo, ele volta bem lá aos nossos princípios, né, da busca do caminho da evolução, de que a gente está ali chegando num limiar de sofrimento, né? O negócio está ali incomodando, né? Pedindo socorro aí, muda, faz alguma coisa, porque isso aqui está incomodando. E aí, nesse caminho, né, eu acho que tu trouxe o próprio diagnóstico, né, do que tu não está... Por que tu não está conseguindo perdoar e isso resulta, então, nessa mágoa, né? A mágoa nada mais é que um resto, né? Um resquício do não perdoar. Então, ela fica ali, aquela coisa reticente. Foi o que tu disse, eu não consigo compreender a atitude do outro. Aí é que mora, né, o teu nó no caminho, né? A pedra no teu caminho é esse não conseguir compreender. E aí é importante tu ver o que tu está usando de ferramenta. Eu estou te usando de exemplo agora, tá? Isso serve para todo mundo, né? Mas o que tu está usando de ferramenta para tentar compreender o outro? Porque muitas vezes a gente cai nessa armadilha, assim, se fosse eu, não teria falado desse jeito. Se fosse eu, não teria feito tal coisa, né? E aí essa armadilha da gente se usar como régua, que foi o que eu disse, né? Como um modelo. Então, quando tu compara
a atitude do outro com a tua atitude, ou com o que tu esperava do outro, tu sempre vai ter uma dificuldade de compreender o que ele fez, ou o que ele disse, né? Que dá na mesma aqui, vamos considerar tudo como ato, né? Dizer ou fazer alguma coisa mais concreta. Porque ele não pensa como tu, ele não é tu, ele é ele. Ele tem outro conjunto, naquele momento da existência dele, ele está baseado em outros valores, em outros aprendizados, em outras experiências, em outros modelos que não são os teus. Então, a atitude dele sempre vai ser, entre aspas, coerente com este conjunto, né, de experiências, valores, aprendizados, etc., conhecimentos, seja lá o que for, que esta pessoa tem. E não não são os parâmetros do Jonathan ou da Adriana ou não sei o quê, é de cada um. Então, a compreensão é isso. Né? Como o Francisco disse, nem sempre a gente conhece as pessoas tão profundamente, ou porque realmente é uma pessoa que a gente não tem tanto contato assim, né? Ou porque a gente às vezes nem se conhece tão profundamente quanto mais os outros, né? Então, a gente não precisa entrar na minúcia de saber qual é o conjunto de valores que aquela pessoa tem. A compreensão ela é mais genérica nesse sentido, é que, considerando quem ele é naquele momento da existência dele, ele vai ter uma atitude de acordo com isto. Né? Então, por incrível que pareça, é o melhor que ele pode fazer naquele momento. A gente deseja que ele não só para não se magoar, não ser ofendido, não ser magoado, não ser prejudicado, mas que para ele mesmo ele possa evoluir e não causar mais mal a ninguém, né? Nem a ele mesmo, tá? Mas é essa compreensão que faz com que a gente consiga se aproximar muito mais, se avançar muito mais do ato de perdoar, né? Porque daí a gente sai primeiro da posição de vítima, né? Ou de alvo, que nem sempre isso, na grande maioria das vezes não é, né? Tem situações que sim, mas em geral não é, né? E a gente consegue enxergar o outro na sua caminhada. Então, ele vai ter que aprender, ele vai ter que se desenvolver, né? Se a gente acha que a atitude dele foi errada, e etc, etc e tal, ok, a gente pode ter um posicionamento em relação a essa pessoa que não é o relevar, que é uma falácia, né? Tu releva, mas continua sofrendo, continua magoado ou com rancor. Então, de fato, tu não está relevando, tu faz uma pseudo, né? Uma pseudo-tolerância àquela atitude. Então, é mais interessante tu enfrentar essa situação, então, dependendo do caso, sentar e conversar com a pessoa, olha, fulano, né? Dependendo do tipo de situação, do tipo de relação que tu tem com essa pessoa, chegar e dizer, olha, não gostei daquilo que tu fez, me machucou, não foi legal, né? Repensa sobre essa atitude, ou se a pessoa consegue te dar alguma explicação também do que motivou ela aquilo. É mais interessante isso, não é ir para o confronto de briga, né? Mas isso do que dizer que relevou e de fato não relevou. Se não é uma pessoa que tu tenha condições ou disposição para ter uma conversa, né? Tu pode avaliar, bom, essa pessoa me prejudicou, assim, sabe, no trabalho, então eu vou ter que tomar algumas atitudes para me
preservar, né? Para proteger, para evitar novos prejuízos, novas situações. Né? Então, mas isso, perdoando, tu tem que fazer igual, né? Então, se tu sabe que a pessoa, como a gente diz, né? A pessoa te roubou, tu vai perdoar essa pessoa, mas tu não vai deixar nada de valor ali, né? Aos cuidados dela ou à vista dela. Tu vai procurar te cuidar para que a pessoa não roube novamente, entende? Mas não significa que tu vai ficar o resto da vida com raiva, com mágoa, com rancor ou com sei lá eu o quê, né? Vai fazer um boletim de ocorrência, vai tomar todas as atitudes que precisam ser tomadas, né? Mas internamente é compreender que essa pessoa naquele momento está, né, agindo dessa forma porque ela tem algo que permite que ela faça isso, né? Ou até estimule que ela faça isso. Pessoal, só falando uma coisa bem, assim, muitas vezes a gente vai a Porto Alegre, daí eu fico no shopping lá passeando, adoro fazer isso. E muitas vezes, seguidamente, eu fico observando as pessoas, o jeito de cada um. Claro, aquilo ali eu só estou falando algo superficial, assim. O jeito de vestir, o jeito de se comportar. Meus queridos, existem infinitos jeitos de pessoas que a gente não tem nem ideia da infinitude de cada um, de quem está ali, né, naquele momento, quem é aquele ser, o que ele já passou, o que ele pensa disso, daquilo. Então, é muito complexo tu analisar os outros por ti, por exemplo. Né? Existem infinitas formas de pensamentos, de maneiras de ver a vida, de maneiras de ver qualquer coisa. Agora, evidentemente, que tudo isso que eu estou falando, essa infinitude de personalidades, etc., isso não significa que o caminho não seja o mesmo, que é a mudança interna, aquele papo todo, a purificação. Que esses seres, seja quem for, até de outro planeta, um planeta que está infinito aqui, muitas vezes eu digo para as pessoas, olha aqui, pessoal, o segredo de tudo é a mudança interna, é o desenvolvimento, é tu acabar com aquilo que te prejudica, etc, etc. Isso é assim em qualquer lugar do universo. Não interessa se tu é verde, amarelo, vermelho, preto, cor-de-rosa. Né? Somos todos seres em evolução. Então, pode as pessoas terem infinitudes em termos de personalidades, em termos de pensamento, mas o amor, a humildade, etc, 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 tudo é o caminho de todos. Não adianta. Então, como que tu vai entender aquele que te ofendeu? Como ele pensa? O que ele pensa de ti? O que é a situação dele naquele momento? Uma pessoa falou aí que que ela entende que é o momento evolutivo daquele ser, sem dúvida. Né? Tu pode ver pessoas de todos os tipos, mas tu sabe, dentro de ti, que a essência que vale é a essência da evolução, é a essência da plenitude, a essência da luz. Porque tu pode ter a tua personalidade, mas tu tem uma pureza interna. Seja qual for a tua personalidade, se tu tiver dentro de ti a plenitude divina, né, o resto é o resto. É apenas algo que não tem tanta importância como a moral e o caráter. É isso que eu quero dizer. Então, a compreensão de tudo, dessas pessoas, é tu entender que cada um vai dar o que pode dar. Né? E a visão daquele ser em relação à vida, em relação a ti, é aquilo ali. Então, tu tem que entender isso, tu tem que crescer dentro de ti essa compreensão dos outros. Tem uma pessoa, uma amiga minha, que ela se queixava muito no trabalho dela, dizia que as pessoas me fazem mal, que não sei o quê, que me prejudicam, não sei o quê, vontade de ir embora daqui, criatura divina. Se tu for embora daí, tu vai para outro lugar e tu vai encontrar a mesma coisa ou pior, porque tudo é humanidade. E foi o que aconteceu. Ela foi para outro lugar e ela fala a mesma coisa do que ela falava do primeiro lugar. Tá? Tudo é humanidade, pessoal. Vocês vão encontrar em qualquer lugar pessoas legais, pessoas que não prestam, pessoas que fazem o bem, pessoas que fazem o mal. É assim. A humanidade é assim. Então, compete a nós entendermos essa humanidade. Nós, como pertencentes a Micaelos, nós temos obrigação de entender, porque nos é dito todo dia o que fazer. Nas reuniões, nas palestras.
Então, nós temos essa obrigação desse entendimento maior de tudo e de todos. Cléo, Olá, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí? está um pouco baixo, mas estamos ouvindo. Tá. Eu queria reforçar uma questão que o Chico trouxe ali. Eu acho que foi tema de um grupo anterior, que eu não pude participar, hoje eu consegui entrar. A questão do respeito. Eu creio que o respeito em si ele é determinante para a questão do perdão. E outro fator importante é a questão do amor. Como ele falou, não importa o outro, e sim a minha reação. Isso define tudo. No momento que eu reajo de forma agressiva, ali está faltando a questão do amor e do perdão. Então, acho que é mais nesse ponto que a gente tem que voltar um pouco mais. E começar a reforçar a nossa base no amor. Porque só o amor é capaz de enxergar o outro, só o amor é capaz de acolher o outro, só o amor é capaz de permitir que o outro seja ele mesmo, assim como nós sejamos nós mesmos. Isso define tudo para mim. Eu gostaria de contribuir com vocês também. Aí. Obrigada, Cléo. O Jonathan continua com a mão levantada e o Cléo, não sei se vocês ainda querem falar mais. Queria compartilhar aqui que o Anderson escreveu no chat, para quem não consegue ler. Dependendo, está no celular, é mais chato, né? A qualidade do perdão é muito difícil de manter em nível alto, mas fundamental para a evolução espiritual. Pessoalmente, depois da situação da minha cirurgia, consigo perdoar de forma mais contundente. Acho que um dos pontos, né, nesse comentário do Anderson é a escala de valores, né? Passar por uma cirurgia, como foi a do Anderson, né, ou por algumas experiências de vida que nos colocam assim, né, a repensar, né, o que realmente é importante, com o que realmente vale a pena eu dedicar meu tempo, minha, entre aspas, energia, né, ou me privar de estar em paz, né, e estar né, em harmonia e etc. Né? Então, quando a gente passa por determinadas situações, acaba muitas vezes revendo isso, né? E aí passa a ter outra compreensão da vida e das coisas, né? Então, acho que esse é um dos pontos também, né? Muitas vezes as pessoas atribuem isso à maturidade, né? A gente vai envelhecendo, vai aprendendo, né? Essas coisas. É uma expectativa em relação a isso, mas a gente sabe que nem sempre acontece, que não basta a idade, né? Se a pessoa só envelhecer e não tiver um esforço, né, de aprendizado. O Francisco está fazendo barulho aqui do meu lado, desculpe, gente, vocês estão ouvindo uns ruídos aí. Mas se a pessoa tiver só passar o tempo e ela não aprender com as experiências, né, não olhar para essas experiências com essa busca, né, de se desenvolver, vai ficar, né, vai atingir a idade e não vai ser acompanhada da maturidade, né, ou do desenvolvimento esperado. Então, não dá para contar só com o passar do tempo, né? A gente tem que estar agindo, né, junto com esse tempo para se desenvolver. Tá? Quer falar de novo, Jonathan? Vou complementar? Vai lá. Sim. Não, eu só queria comentar que foi muito positivo o que foi dito e que eu consegui perceber algo dentro de mim que era essa questão do posicionamento. Tu falou da questão da vitimização, né? E eu percebi que aí eu me relembrei
de algumas situações que foi mais forte, né? Nesse sentido de estar sendo magoado, né? E realmente havia uma compreensão no sentido assim que como se aquela investida daquela situação fosse só em relação a mim, mas refletindo assim agora eu percebi que não era, digamos assim, não era um caso particular que era contra mim, digamos assim, eu consegui compreender um pouco mais que de fato era o que aquela pessoa tinha, digamos assim, de comportamento de forma geral, não era, digamos assim, essa ação contra mim, né? E às vezes era assim que eu via essas situações. E assim me pareceu também a compreensão no sentido assim de, apesar de eu ter dito antes na relação ao ego, eu não sei se está correto isso, tá? Mas o ego parece que sempre quer se ver como o centro, digamos assim, né? Daquela situação e me parece assim dentro da minha lembrança assim dessas situações também que, digamos assim, eu sempre via, digamos assim, como o meu ponto de vista, né? Não via como, digamos assim, como uma forma geral, né, das situações. E agora eu consegui perceber isso. Ah, que bom, Jonathan. Te desejo aí muita luz, muita sorte, né, nessa jornada, porque acho que é como quem, né, todos nós já experimentamos se livrar de algum defeito, né, de alguma coisa que nos atormentava e o quanto isso é importante, né, e como a gente consegue se sentir melhor e consegue enxergar melhor também, né, a vida e as pessoas e passar a ter outro tipo de relacionamento, né, de forma geral, assim. Então, acho que é um caminho maravilhoso, né, que a gente consegue trilhar. E quando eu digo isso, né, eu sei que vocês ficam lá pensando, né, a Adri, Fico, a gente também está aqui na peleia, viu? Não pensem que são só as pétalas, né? As nossas rosas também têm espinhos, então a gente vai, né, tentando se agarrar, né, nas rosas, não abandonar, porque elas são bem perfumadas e bem bonitas, mas cuidando, a gente põe a mão para não se machucar ali, né? Então, a caminhada é de todos nós, né? Mas aquilo que a gente consegue ir aprendendo, né? Se beneficiando até mesmo, né? Nesse aprendizado, a gente gosta de compartilhar, né? Tem mais uma contribuição aqui da Kathleen, que eu vou ler, que está aqui no chat. Eu sempre tento perdoar da forma que gostaria de ser perdoado, mesmo em situações que eu jamais faria hoje, porque a gente vem para essa existência sem lembrar do que aconteceu na anterior. Até mesmo para não nos auto-julgarmos, porque, como já foi dito, estamos em evolução. Então, tento pensar sempre, será que eu não precisei ser perdoada pelo mesmo motivo em outro momento? Quando entendi isso e comecei a pensar assim, ficou mais fácil aceitar e perdoar as atitudes dos outros. Isso aí, maravilhoso, Kathleen. Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Não? Então, acho que a gente já se encaminha para o encerramento, né? E eu queria fazer 2 comentários aqui para a gente fechar o nosso encontro. Um é que o Ronaldo
e a Mu estão preparando uma surpresa para nós aí. Um presente bem legal. Então, vou deixar todo mundo curioso, não vou dar nenhuma dica, mas é só para vocês ficarem aí na torcida, né? Que eu acho que vai ser muito legal para todo mundo. Eu já agradeci para ele, né, em nome dos mentores, e estou bem expectante, assim, positivamente, né, por essa experiência que está por vir aí, tá? Então, aguardem que vocês vão gostar. Só reticências. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo no final de semana, e que eu fiquei muito feliz, assim. Como vocês sabem, né, minha mãe está numa situação difícil, a gente está com uma equipe de cuidadoras, e daí no domingo, a cuidadora que chegou para ficar com ela, quando a gente ia retornar para Santa Cruz, eu não conhecia ainda pessoalmente, né? E aí a gente estava conversando um pouco, a mãe estava num momento de sono, assim, e aí ela me olhou e disse assim, ai, Adriana, eu não sei se tu vai ficar braba comigo, mas eu preciso te contar uma coisa que eu fiz. Aí eu fiquei esperando, né, o que ela tinha feito. Mas um dia tua mãe estava dormindo e eu resolvi entrar lá na biblioteca. E eu encontrei, lá no escritório, na biblioteca, não sei como é que ela falou, e eu encontrei 2 livros que vocês escreveram. E aquele amarelinho, né, que é o Revolução Sem Mágica, aquele ali eu comecei a ler e ele foi como é que ela disse, um divisor de águas na minha vida, né? E aí ela começou a contar a situação, né, as coisas que ela passou, enfim. E eu confesso que eu fiquei muito emocionada, né? Porque isso é o que a gente quer, né? O que a gente luta, né, o tempo todo, assim, para poder fazer diferença, né, na vida das pessoas. E ela leu o livro da Logosian também, né, enquanto estava lá, enfim, e achou também muito interessante. Ela não tem, né, não tem nenhuma leitura prévia de livros, assim, de espiritualidade. A gente recomendou para ela ler o Livro dos Espíritos, aquela história toda que a gente sempre conta, né, um pouco do caminho, orienta nesse sentido. Mas ela tinha já ido a alguns centro espírita, conhece o Batuque, coisa e tal, mas nunca tinha estudado nada, né? Então, as primeiras leituras foram esses 2, né? E eu achei muito legal e eu queria compartilhar com vocês, assim, não por ser um livro que eu escrevi, mas pela resposta, né, a tudo que a gente vem lutando tanto tempo. Então, é para todos nós. Então, boa noite, gente. Vamos seguir que vale a pena.